Olá, amigos que acompanham o canal da Sociedade Espírita Maria Nunes Semã. É um prazer estar com vocês novamente. E hoje conversaremos um pouco sobre as dificuldades de aperfeiçoamento individual. A doutrina espírita nos esclarece que o verdadeiro espírita é aquele que, reconhecendo as suas más inclinações, trabalha para vencê-las e para superá-las. Mas quão difícil é esse processo de vencer as nossas más inclinações? Primeiro, precisamos identificá-las e trabalhar arduamente contra elas. Muitas vezes conseguimos superá-las aos poucos, com muita dificuldade, com muito esforço, e a transformação que é íntima, que é interna, ela começa a aparecer externamente para aqueles que conosco convivem. E é natural que nessas situações as pessoas observem essa transformação, algumas com alegria, com entusiasmo, com felicidade, e outras nem tanto. Surgem críticas, surgem colocações infelizes, e isso é natural da convivência entre os indivíduos. Mas a grande questão é que esses comportamentos, às vezes, não estão adstritos à vontade individual daqueles com quem convivemos. A interação entre os encarnados e os desencarnados é uma constante em nossas vidas, faz parte das leis da natureza, das leis de Deus. Os espíritos, em verdade, como nos ensina a doutrina, eles muitas vezes nos dirigem. E isso acontece a partir da sintonia que estabelecemos, a partir dos nossos pensamentos. À medida em que buscamos exteriorizar bons sentimentos, é natural que bons espíritos procurem nos auxiliar, nos amparar, nos inspirar para a consecução dos nossos objetivos. Mas se estivermos com uma má sintonia, com pensamentos negativos, de ódio, de vingança, de tristeza, de isolamento, naturalmente aqueles irmãos desencarnados que sintonizam com isso estarão perto de nós. Eu diria também que isso acontece com frequência quando nós estamos em posições de desatenção, quando nós estamos seguindo a vida, nos preocupando apenas com as questões materiais, com os gozos, os frutos e usufrutos que a matéria nos proporciona, quando estamos agindo ali de forma errada, com deslealdade, com desonestidade. Então a gente vai atrair tudo aquilo que a gente está propagando a partir da nossa conduta e do nosso pensamento. Mas imagine, não são todos que conseguem perceber com tanta evidência essa interação entre os encarnados e desencarnados, apenas os médios com mais ostensividade. Mas vamos fazer um paralelo, né? Digamos que você está ali entre amigos encarnados e você tem comportamentos equivocados, alinhados com aquele grupo de amigos que pensam da mesma forma que você, e você começa a se transformar, a ver que aquilo não está certo e começa a mudar de conduta. É natural que você sofra assédio daquelas pessoas que estavam acostumadas com você,
da forma como elas imaginam que deve ser. Algumas vão lhe criticar, vão chegar e vão dizer, ele agora está querendo ser melhor do que todo mundo, né? Ou algumas vão dizer, não perca tempo com isso, vamos curtir, vamos fazer aquilo outro. E então a gente vai criar ali alguns até mesmo desafetos. E assim é também entre os encarnados e desencarnados. Nós podemos, a partir dessa transformação íntima, rompermos com a influenciação de irmãos desencarnados que estavam sintonizados conosco, seja por algo que pensamos hoje ou por algo que fizemos no passado. E aí eu me refiro especificamente às situações de obsessão. Lembrando que a obsessão ela pode ser uma via de mão dupla, tanto dos desencarnados para com os encarnados e dos encarnados para com os desencarnados também. E é aí que você pode encontrar maior resistência, né? E muitas vezes essa resistência pode vir até mesmo da sua família, né? Dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus cônjuges, dos seus filhos. E aí é onde começa a ficar mais evidente para você que está tentando se transformar a verdadeira batalha espiritual na qual estamos inseridos, entre aqueles que querem se melhorar, progredir, trabalhar pelo bem, no bem e para o bem, e aqueles que querem permanecer na ignorância, querem continuar no mal, pelo mal e para o mal. E aí, aquele assédio que era em cima de você, ele pode vir através justamente das pessoas mais queridas do seu relacionamento, dos melhores amigos, dos familiares, como eu disse, de um filho, de um marido, de uma esposa, e de um pai, uma mãe. E você precisa ter muito discernimento, muita clareza de raciocínio para compreender isso, que muitas vezes não é uma vontade daquele seu ente querido, aquele seu amigo, daquele seu irmão. Às vezes é aquele irmão desencarnado que não está encontrando mais espaço através do seu pensamento e da sua conduta e está buscando ali meios alternativos para interferir de alguma forma negativamente na sua vida, contrariamente àquele processo de aperfeiçoamento. E nessas situações, a gente, além de ter muita calma, muito discernimento, muita paciência, saber dialogar, a gente precisa, principalmente se aquelas pessoas forem do seu convívio mais direto, precisa saber trabalhar isso nesse relacionamento com essas pessoas. Você precisa esclarecer os seus propósitos e demonstrar, principalmente através da sua mudança de conduta, que aquele processo ele é irreversível, que é um processo consciente, um processo que está amadurecendo cada vez mais, e convidar essas pessoas, se for o caso, até mesmo a participarem com você dessa transformação. E se a situação for ainda mais grave, né, que você perceba que está havendo ali uma interferência maior, um caso mesmo de obsessão, você precisa pedir auxílio. Auxílio não apenas para você, porque você já está ali naquele processo de autoconhecimento e você já está criando defesas para si, mas pedir auxílio para aqueles que estão ali ao seu redor, um filho, uma mãe, um irmão, que devem estar sendo atacados muitas vezes por um irmão desencarnado e precisam de uma palavra evangelizadora, precisam
de um apoio da casa espírita, de um atendimento, às vezes fraterno, às vezes um atendimento mediúnico. Se aquela pessoa não é espírita, mas tem alguma fé, alguma convicção religiosa, ela precisa ter um amparo de alguma forma. O certo é que você, se estiver nesse processo de transformação moral, vai perceber com mais evidência essa guerra espiritual que existe entre aqueles que buscam o bem e aqueles que buscam o mal. E a toda hora você vai precisar se fortalecer, e os seus flancos que podem ficar abertos são justamente aquelas pessoas que você ama. Então, embora o processo de aperfeiçoamento seja algo individual, não deixe sem defesas o seu lar, a sua família, os seus filhos, os seus pais, o seu marido, a sua esposa. Auxilie-os também nessa conquista da maturidade espiritual, na busca da elevação moral, sabendo em verdade que somos todos imperfeitos, todos ainda temos a maldade preponderante em nosso ser, mas temos a centelha divina que está conosco desde o princípio e que é muito mais forte do que tudo isso e é capaz de nos fornecer as energias necessárias para esses enfrentamentos. O meu agradecimento, o meu abraço a vocês e que Jesus abençoe.